Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao professor Ricardo Marcílio falando a respeito do desfile militar, do desfile do Dia da Vitória sobre o fascismo japonês que aconteceu na China no último dia 2, ou seja, ontem, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, e falando a respeito dos supostos novos armamentos que a China pode está prestes a lançar por aí e que pode representar uma ameaça aos Estados Unidos, também falando a respeito um pouco da resposta, especialmente do ególatra do Trump a respeito desse desfile e do que isso pode significar para a ordem mundial. Mas antes de começarmos, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem ajudar diretamente o meu trabalho, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Para o vídeo de novo. Além disso, cara, a gente teve também notícias importantes sobre o desfile militar da China. A China está comemorando seus 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, lembrando que cada país comemora em uma data diferente, a União Soviética, os países europeus e os Estados Unidos, e a China comemora quando eles conseguiram expulsar o exército japonês das suas terras, no dia 3 de setembro. Que foi, inclusive, ali na mesma época da rendição do Japão. Os chineses não iam conseguir expulsar os japoneses do seu território sozinhos. Isso é uma coisa que, assim, qualquer historiador sério vai dizer. Mas eles, a partir do momento que tiveram apoio internacional e o Japão estando nas suas últimas pernas, eles conseguiram finalmente remover essas tropas do seu território e conseguiram, por fim, a sua libertação. Olha que desfile militar. Para quem curte, galera, recomendo bastante, porque mostrou disciplina, treinamento, uma série de equipamentos super impactantes. A gente fala de uma China, por exemplo, que o grande destaque assim foram os mísseis nucleares intercontinentais. A gente teve, por exemplo, a nova geração que foi apresentada com mísseis de 20 mil quilômetros de alcance, capacidade de múltiplas ogivas e que podem ser lançadas do ar, mar ou terra, ou seja, de todos os pontos. Além disso, eles mostraram também... E por que é importante ter mísseis que são passíveis de lançamento através de ar, mar e terra? É por causa de uma coisa que os países chamam de tríade nuclear, que está por trás da doutrina de dissuasão nuclear. O que é essa tríade nuclear? São o conjunto de 3 métodos de lançamento diferentes, cada um dos quais a partir de um tipo de ambiente, que somados formam a espinha dorsal dessa doutrina de dissuasão nuclear, que apregoa que enquanto um país tiver alguma forma de lançamento de ogivas nucleares, isso vai impedir que outros países tenham, assim, coragem de usar suas próprias armas nucleares contra ele. E a tríade nuclear reza basicamente que existem os meios terrestres de lançamento através dessas plataformas móveis ou de silos, existe a plataforma aquática, né, principalmente de mares, que são os submarinos nucleares balísticos, e existem os meios aéreos, que são os bombardeiros nucleares. Então, é por isso que é importante existirem métodos de entrega dessas ogivas que sejam que estejam distribuídos entre esses 3 ambientes diferentes, para justamente atingir esse patamar de dissuasão. O que seria o laser mais poderoso do planeta. Não deram maiores detalhes, né? Mas eles mostraram ele brevemente. Aparentemente ele é bastante móvel, tem uma capacidade bastante importante, mas sem maiores detalhes. Eu vi isso como se fosse quase uma espécie de propaganda para aliados. Ok, hein? Estamos vendendo os mísseis, estamos vendendo equipamentos militares. Vocês estão afim? Pois isso vai ajudar muito a proteger vocês. A China vem investindo no seu hard power, na sua capacidade militar, capacidade de dissuasão militar. Lembrando que a China está envolvida em alguns problemas militares, principalmente contra os Estados Unidos, tanto na região do Mar da China Meridional, que a China nega soberania sobre todos aqueles pontos, em contrapartida ao que a Vietnã, ao que Brunei, ao que as Filipinas, por exemplo, pensam. Isso pode envolver disputas, até porque as Filipinas têm um acordo de defesa junto aos Estados Unidos. E assim que o Marcos Ferdinand Jr. apertar o botão,
os Estados Unidos teriam, supostamente, a obrigatoriedade de defender navios filipinos, equipamentos militares filipinos. Então a China pode enfrentar os Estados Unidos pelo mar da China Meridional, e por que não, galera, a questão em Taiwan. A gente sabe que a questão em Taiwan também é um ponto sensível, já que Taiwan se reconhece como território, na verdade não independente, se reconhece como a verdadeira China, desde a Revolução Chinesa de 1949, enquanto a China considera como um território rebelde. Também vale a pena apontar quem é que causa esses problemas. A nação que está literalmente ali ao lado, ou a nação que está do outro lado do mundo e que fica se metendo ali. Isso é uma coisa que a gente deve pensar também, né? Só que Taiwan se aproxima bastante dos Estados Unidos e os americanos mantêm aquela política de ambiguidade estratégica. Ao mesmo tempo que reconhecem uma única China, mantém relações econômicas, militares e diplomáticas com Lai Ching-te, que é a liderança de Taiwan. Então, eventualmente, pode haver algum tipo de confronto em Taiwan. Além, claro, né, de uma escalada regional. A China tem importantes parceiros, como a Coreia do Norte, como a Rússia. A China, lembrando que faz uma diplomacia muito pragmática, alega que não se envolve em conflito de terceiros. Mas o mundo está mudando. A palavra disso foi o próprio Xi Jinping. O Xi Jinping colocou que hoje o mundo está entre a paz e a guerra, e que ele entende isso, que é o período ou da negociação ou de algum tipo de decisão militar. Por isso, a China está se preparando. Vale lembrar que em capacidade de ogivas, hoje a China tem cerca de 600 ogivas nucleares, mas até 2035 a gente fala de um país com cerca de 1.500 ogivas. Para efeito de comparação, Estados Unidos e Rússia têm mais ou menos ali, cada um, 5.000 ogivas nucleares, com a Rússia tendo um pouquinho mais que os norte-americanos. Ou seja, 1.500 ogivas ainda não chegam a ser um número absurdo, mas já sinalizam a intenção chinesa de estar entre os grandes players nucleares do mundo. Ou seja, a China, ela tomou as rédeas da diplomacia, da geopolítica internacional nessa semana, seja com a Organização para a Cooperação de Xangai, em que ela está pregando um mundo mais multipolar, onde os países do sul global teriam muito mais voz para conseguir fazer, né, as suas reivindicações, enfim, e tirar um pouco o poder, o monopólio dos países do G7, dos países desenvolvidos. Uma foto viralizou mostrando o G7, que são países, né, que estavam sendo vendidos ali como mais arrogantes, prepotentes, como os líderes mundiais, e a China guiando os países do sul global, ou os países que representam essa nova multipolaridade. Um detalhe interessante sobre a foto ali dos países do chamado sul global sendo liderados pela China é que o Xi Jinping está ali no começo, né? Ele é o primeiro ali naquela caminhada pelo que parece, eu não sei se é um tapete vermelho ou se é o assoalho mesmo. Enfim, isso não vem ao caso. Mas o interessante é que nesse dia do desfile da vitória sobre o fascismo japonês, ele está usando uma roupa que remete muito à roupa que era usada pelo próprio Mao Zedong na época da Revolução. E isso também não foi por acaso. Isso também é uma forma de mandar um recado ao mundo de que a liderança chinesa segue sendo forte e segue sendo pragmática. Incluindo os BRICS, incluindo, por exemplo, a foto conta, né, com o Pezeshkian do Irã, com o Putin, com o Kim Jong-un, com o Xi Jinping, com o Lukashenko, por exemplo, até o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, esteve também em meio às comemorações dos 80 anos da vitória dos chineses. A questão que eu coloco para vocês é que, cuidado, né? Professor, a China está defendendo então a multipolaridade porque ela quer acabar com essa ditadura dos países desenvolvidos. Calma lá, né? Tanto China como Rússia falam em democratização da geopolítica internacional. Mas entendam muito bem, na foto que vocês estão vendo aí, ó, na tela, a gente fala de uma capacidade financeira muito diferente da China em relação aos seus pares. Se a gente pegar a capacidade chinesa, é cerca de 75% do PIB desses países, né? Tá só na China e os outros 25% nos outros países que fazem parte desse sul global. Ou seja, é claro que a China está fazendo isso porque quer inaugurar uma nova ordem em que ela se encontre no centro. Pode ser que seja uma ordem multipolar, da mesma forma, mas ainda assim eles querem se colocar como um protagonista. E isso aí é uma coisa bem normal, até porque a gente tem que lembrar sempre daquela velha máxima: países não têm amigos, países têm interesses. Claro, a Rússia é uma importante potência militar, existem parcerias geopolíticas,
Mas não entendo a China como exatamente a boazinha da história, porque não existe bonzinho na geopolítica internacional. Cada nação pensa nos seus próprios interesses. Muito possivelmente o que a China quer é liderar essa nova ordem multipolar, colocando, claro, a China como o grande centro econômico, em detrimento dos Estados Unidos ou dos países desenvolvidos. A China, hoje, ela não tem a mesma capacidade militar que os russos, principalmente na questão ogivas nucleares, em tecnologias, muitas vezes até supera os russos, mas em ogivas nucleares não, mas está investindo inclusive nesse sentido. Ou seja, estamos liderando uma nova ordem multipolar? Sim, mas muito possivelmente com a China querendo ser o grande centro desse sul global. E aí, pessoal, acha que o Brasil deve se encaixar em qual dos eixos? Eu sempre falo, né? Geopolítica pragmática. A gente tem que fazer a política do em cima do muro até o tempo que der, pelo menos do ponto de vista econômico. O Brasil se relaciona bem com o Ocidente e o Brasil sempre se relacionou bem com a China e com o Ocidente também. Ou seja, quando a gente conseguir benefício dos dois lados, tamo junto, galera, fazer o quê? Em numas, né? O Brasil sempre se relacionou bem com o Ocidente, porque o Brasil sempre foi meio que subserviente ao Ocidente, especialmente os Estados Unidos. E isso não é uma coisa que eu chamaria exatamente de se dar bem. Eu chamaria de abaixar a cabeça e dizer amém aos interesses deles. Mas agora que a China surge como um contraponto importante, eu acredito que o Brasil pode ser um pouco mais arrojado do que isso. Não precisa ser necessariamente o duas caras do negócio. Que é melhor para o Brasil. Poxa, a China está anunciando fazer uma ponte, por exemplo, a maior ponte ali no estado da Bahia, a maior ponte da América Latina. Tamo junto. Ferrovia, por exemplo, conectando o porto de Xangai até o porto, por exemplo, de Ilhéus, na Bahia. Sensacional, entende? Pô, a China vai investir, a gente não quer fazer investimentos, não quer receber, por exemplo, acordos multimilionários aí, projetos de cooperação tecnológica. Para o Brasil é excelente, desde que não representa uma ruptura com os Estados Unidos, que, lembrando, são ainda os maiores investidores estrangeiros no Brasil, não o maior parceiro comercial, mas os investidores que mais colocam seus dólares no mercado brasileiro. Se relacionar bem com todos é a melhor saída para o Brasil. Claro, enquanto der, né? Além disso, cara, tivemos também notícias importantes sobre o Putin, que em uma entrevista coletiva, depois de ter feito uma reunião de mais de 2 horas com Kim Jong-un, ter agradecido ele pelos soldados que foram enviados para lutar ali, né, com Agora ele vai entrar na seara da guerra da Ucrânia de novo. Eu acho melhor deixar esse tema para ser tratado num outro vídeo, num outro dia. Mas então, o que vocês acharam das falas do professor e dos meus comentários aqui? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se quiserem contribuir com o meu trabalho de uma forma mais direta, podem fazer isso através do Pix, que está aqui do lado, neste exato momento. Um grande abraço a todos por assistirem. Muito obrigado por assistirem. Aliás, um grande abraço por assistirem. Fica estranho. Muito obrigado pela audiência de sempre, pelos comentários e pelo engajamento. E eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal, muito provavelmente amanhã. Demorou? Valeu!